Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje, o meu entrevistado é o Felipe Barbi. O Felipe é consultor financeiro. Felipe, por favor, fala um pouquinho para a gente da sua profissão. Como é ser um consultor financeiro? Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, consultoria financeira, na minha área é voltada para empresas, né? Então, eu ajudo as empresas a encontrar estratégias e soluções de gestão financeira para que elas possam se desenvolver, crescer. E isso está atrelado literalmente a como as pessoas sabem lidar com o dinheiro, o mundo dos negócios, a economia, estratégia, né? Então acaba sendo um ponto de trabalho onde a gente lida com o impacto de toda a empresa, né? Que tudo tem um impacto financeiro. Eu ajudo a medir esse impacto e ajudo a criar estratégias para que isso seja revertido nos negócios. E é interessante isso que você está falando, né? Que eu sempre penso que a questão financeira é sempre muito sensível para todo mundo. Uhum. Só que a gente tem a ilusão de que a gente já nasce sabendo lidar com o dinheiro, porque a gente sempre comprou e vendeu a vida inteira, né? Ou melhor, sempre comprou, então pagou as contas, então a gente tem essa, às vezes, percepção de que a gente sabe fazer, né? Uhum. E como que você vê isso dentro da sua profissão? Na verdade, assim, ó, todo mundo tem a sensação de que sabe lidar com dinheiro Legal. e a falsa sensação de que se tivesse mais teria menos problemas, quando na verdade é a falta de gestão. Então, assim, muito comum, o mesmo problema do pequeno está no grande. E o que eu quero dizer? Mistura de patrimônio, vamos supor. O que é meu salário, o que é do dono da empresa e o que é da empresa. É muito básico. Qualquer um que estiver ouvindo a gente já ouviu falar disso, sabe que não pode misturar, mas eu vejo essa mistura tanto no cara que ganha 100 mil por mês, tanto naquela pessoa que começou a empreender agora e abriu um MEI e tem dificuldade de dividir o que é receita operacional do que é lucro. Então, maior volume não quer dizer melhor. Uhum. Gestão é gestão em qualquer um dos casos, né? E as pessoas misturam muito isso, né? E nesse básico que seria, né? E é interessante porque gestão é uma habilidade técnica, é algo aprendido, né, é algo treinado, é algo que tem que ser exercido com sabedoria, com conhecimento técnico. Né? Uhum. Então eu posso até pensar que isso é uma das hard skills, né, da sua profissão. Sim, na verdade, é uma ciência. Uhum. Então, assim, gestão financeira vem de análise fundamentalista e surgiu lá quando a contabilidade surge e vem tentando registrar contas patrimoniais, controlar o financeiro das empresas e foi surgindo a ciência de gestão, administração de empresas. Então, assim, as pessoas pensam que é dar jeitinho, que é você fazer o óbvio, vamos organizar, vamos tentar achar uma maneira de organizar. O brasileiro tem muito isso. Na verdade, existe uma ciência por trás. Uhum. Então, assim, nas hard skills que a gente tem que ter, primeiro é análise de dados. E uma das dificuldades que a gente tem é chegar lá e a empresa nem ter dados, né? Certo. Então a gente precisa, uma hard skill muito importante para o consultor financeiro, fora entender de ferramentas, de soluções, é analisar padrões, é entender quando aquilo foge do padrão, entender o porquê que aquilo foge do padrão, né? Criar projeções. Uhum. E isso vem, a dificuldade vem do empresário de entender que os dados têm que ter uma gestão eficiente, tem que ter um histórico de dados, não existe você chamar uma pessoa e falar assim, olha, resolve meu problema aqui, eu posso até chegar num cálculo aproximado, pensa num diamante bruto, né? Uhum. Eu posso fazer uma conta de mais e menos e começar a entender, mas para eu de fato te dar um diagnóstico, eu preciso de histórico, né? Então, isso no mercado, por mais que seja tão básico, estou falando de coisa que quem ouvir vai falar assim, Felipe, isso é muito óbvio. Mas na gestão de empresas, que se eu falasse aqui, as pessoas não acreditariam, isso é muito normal de estar errado. E você, quando você encontra esse empresário que ainda tem essa dificuldade de separar o que é pessoa física e jurídica, né, separar a própria vida, né, da vida da empresa, que são duas coisas diferentes, quais as habilidades que você tem que ter, né, do ponto de vista de jogo de cintura ou de convencimento, né, para conseguir lidar com esse também profissional? Uhum. A primeira coisa é empatia.
Porque assim, não importa o padrão de vida, não importa o que a pessoa acha importante para ela gastar, é o que ela acredita importante. Vamos supor, eu posso chegar para você e falar assim, Marcelo, você está passando por uma crise financeira, tá na hora da gente vender seu iate, seu avião, e de você vender sua Porsche para comprar um carro popular, porque a gente vai te capitalizar e cortar gastos agora. E se eu falar isso de forma fria, talvez quem não tem esse padrão de vida vai olhar e falar assim, olha, não é possível fazer isso. Eu já ouvi pessoas falando assim, Felipe, eu não consigo viver com menos que 50 mil reais por mês. Eu ouvi pessoas falando isso, e não é uma ou duas. Pessoas falando assim, nossa, hoje eu tenho que fazer conta de quanto eu gasto. Eu nunca precisei fazer isso, eu gastei o quanto eu queria. Então, eu estou citando exemplos muito exagerados, mas são exemplos. Então, a gente tem que ter empatia para entender que aquilo dói na pessoa. É a primeira coisa para a gente poder lidar com isso. E a segunda coisa, nesse jogo de cintura, é mostrar por dados que aquilo é o melhor caminho. Isso tem que dar dentro de um plano. Para a pessoa acreditar em você, ela tem que estar segura de que você sabe o que você está falando. Porque é tirar da zona de conforto, né? Vamos mexer no seu padrão de vida, pessoa física agora, né? Claro, quando a empresa precisa mexer no padrão de vida da pessoa física, é porque tem muitas outras coisas erradas na empresa. Claro. E na pessoa física, mas normalmente, se chegou nesse ponto, tem uma crise muito mais séria no negócio, né? E com relação à sua experiência, quanto tempo faz que você já está nessa área? E quais são os pontos negativos ou os maiores desafios que você já encontrou? Em gestão empresarial, 15 anos. Consultoria como autônomo, até desenvolver equipes desde 2015, então 8, 9 anos vai fazer agora. O maior desafio foi deixar de ser um autônomo e construir uma marca. Esse foi o maior desafio, porque lotar a carteira de trabalho do Felipe não foi difícil. Eu consegui bem rápido, na verdade. Só que eu percebi que eu precisava de soluções integradas. Eu estava conversando com outros consultores financeiros que estavam pedindo dicas, porque, nossa, eu criei a Flyme, pus consultorias de processo, BI, outras soluções lá, e as pessoas falam assim, nossa, o que você pode me dar de dica, falar? E eu falei assim, olha, foi muito rápido para eu perceber isso. O financeiro, o resultado de uma empresa, ele pode ser medido. O quão boa ela é medido, é dinheiro. Mas o resultado dela é a soma dos processos. Então, como que você melhora as finanças sem mexer em processo? Então, eu precisei agregar isso. Daí, como que eu vou ter qualidade de vida e não viver com a agenda cheia e poder continuar ganhando dinheiro? São perguntas que eu só fui respondendo pensando assim, não, eu tenho que criar uma marca, eu tenho que ser dono de uma empresa, eu não posso mais ser consultor autônomo. E como escalar meu tempo? Poxa, legal, tô sobrevivendo não, tô vivendo daquilo que eu quero, eu tô ganhando quanto eu sonhei ganhar, multipliquei minha receita, tô super feliz fazendo o que eu faço, mas daí o desafio foi, como que é o próximo nível, o próximo passo? E por mais que isso já tenha acontecido muito no Brasil, na região é muito raro. São poucas pessoas que eu vi construindo marca. Eu vejo consultores de muitos anos, mas sozinhos, com um auxiliar. Poucas pessoas eu vejo que têm coragem, é claro que tem exemplos, bons exemplos, mas poucas pessoas falam assim, não, vou criar uma marca, vou tirar minha cara, vou pôr outras caras ali e vou desenvolver algo, eu vou virar dono de uma consultoria. Poucas pessoas fazem isso, a maioria continua ali, porque daí não é ser consultor, né? É ser dono de empresa, aí é outro processo, né? É outro processo, mas também é um processo de escalada, né? Das formas com que a gente ganha dinheiro. E você me corrige, né? Nós temos a opção de ser um trabalhador com carteira assinada, nós temos a opção de ser um profissional autônomo, um empresário e investidor, né? São as 4 formas básicas aí, né? De ganhar dinheiro. E é uma opção, né? Do autônomo, profissional autônomo, seja ele um advogado, seja ele um consultor, escalar essa capacidade de atrair clientes e administrá-los, né? Porque, como você disse, à medida que você centraliza tudo na sua pessoa, você é limitado ao seu próprio tempo. Exato. Né? E você, essa coragem, essa estratégia, essa opção de escolha para você ser uma marca,
né? Você vai descentralizar, então você tem que também mexer bastante consigo mesmo, né? Porque para pensar, é pirâmide de Maslow, né? Uhum. Depois que você supriu a primeira necessidade, você vai para a próxima, para a próxima. Então, eu tinha resolvido um problema e eu enxerguei outra necessidade dentro de mim. E por aí vai, né? É assim que funciona. E se você pudesse trazer para a gente, né, um caso seu de sucesso, não precisa citar nomes, nada disso, mas o que você pode compartilhar com a gente? Olha, tem alguns que é bem legal a gente compartilhar. Pegando esse exemplo da mistura patrimonial, aí foi um dos meus primeiros cases de consultoria, está até no YouTube, então eu sei que não tem problema de citar. Mas eu cheguei numa empresa que o pessoal tinha dúvida se ela era viável ou não e o dono queria fechar, talvez. Estou estudando a possibilidade de mexer com outra coisa, tal. Eu quero que você me fale o que está de errado no meu negócio. E não demorou muito para a gente provar para a diretoria que o negócio era muito saudável. Eles só não davam o tanto de dinheiro que eles queriam que desse, que o padrão de vida dava, né? E aí foram passos muito básicos. A gente precisa organizar, criar um plano estratégico para a empresa dar o que eles precisavam para viver. Então, um plano de crescimento. E isso começou a se tornar tão latente que, assim, foi um lado que eu escolhi ir. Eu atrelo o meu serviço ao crescimento da empresa. Certo. Porque as pessoas podem olhar e falar assim, o consultor financeiro, está uma crise econômica surgindo aqui, o Felipe está nadando de braçada, porque as pessoas estão contratando ele para resolver os problemas. Eu falo para você que isso é verdade das pessoas me procurarem por isso, mas eu não quero que elas procurem por isso. Eu quero que elas me procurem para crescer. Então tem muitos cases onde eu chego para as pessoas e eu falo assim, olha, o que você quer fazer com o seu negócio? Não, eu quero crescer, não, então eu quero te atender. Porque se não, eu só quero, tudo bem, eu posso te atender, mas não é aquele case que eu falo assim, olha, eu tô aqui para isso, porque o que vai fazer propaganda, o que vai desenvolver. Então, assim, tem case que as pessoas falaram assim, olha, eu tenho uma dívida patrimonial muito grande, praticamente impagável, e se você me fizer durar mais um mês, eu estou muito feliz. A gente ficou 3, 4 anos lá e estão lá até hoje, você entendeu? Sim. Firme e fortes. E tem muitos cases assim que eu guardo no coração das pessoas me falando, porque a gente acaba melhorando vidas, né? Sim. Então já teve caso de pessoas, é até engraçado citar um grande amigo, o pai dele faleceu e ele me ligou, cliente, fui lá e o pessoal comentou assim, nossa, ele 1, 2 semanas antes de falecer perguntou se você estava sabendo de um problema da empresa, né? E daí eu falei assim, tô, e ele comentou assim que, não, então se ele está sabendo, eu tô tranquilo. Sensacional. Então, assim, são coisas que fazer o que eu faço melhora a vida das pessoas, né? Me deu um propósito. E, Felipe, se você, se a gente pensar, né, eu consigo trazer que o consultor financeiro, muitas vezes, o que está falando, ele é procurado quando a pessoa tem uma dor, sim, né? E poucas vezes como um agente de aconselhamento para crescimento. Você tem essa percepção também ou não? Sim, na verdade é um funil de consciência, né? Um funil de vendas. Tem as pessoas que não sabem que precisam de mim, eu vou ter que convencer elas. As que sabem que precisam, mas vão precisar só na dor, e as que têm consciência de que precisam. E aí existe a função de conselheiro empresarial, que eu também desempenho com as empresas. Eu sou uma figura onde as pessoas, a diretoria traça um plano estratégico, eu vou criar projeções, eu vou dar parecer, o que eu vejo no mercado, e eu crio uma âncora ali de segurança para eles terem noção de que o que eles estão fazendo está embasado, né? Então isso é muito comum, tem muita gente vendendo essa profissão também, né? Para você ser um estrategista, um conselheiro, porque as pessoas... É engraçado, tá? Mas
consultoria, eu penso que no futuro vai ter uma regulamentação que exija sigilo igual a um psicólogo. Certo. Porque as pessoas precisam falar dos problemas com uma clareza que às vezes você não vai falar para o seu sócio. Entendo. Você precisa de uma pessoa de fora para ser imparcial e lidar com isso. E eu lido com isso muito, né? Ao mesmo tempo que existem cláusulas contratuais, né? Sim. Que regem também o sigilo, né? Exatamente. De trabalho da sua profissão, né? Eu ponho em contrato e assim, eu não falo de cliente, e cliente eu também não gosto que fale de mim no sentido de problemas sensíveis, como é feito, como foi tratado, etc., porque a gente tem que zelar pela situação. Não tem como você pegar uma foto de como eu agi e sair espalhando, porque você não sabe o que eu estava vendo, o que estava acontecendo dentro da empresa e etc. Então, eu zelo muito pelo sigilo, porque são coisas sensíveis, né? E é uma via de mão dupla, porque seu trabalho é estratégico, inclusive, né? Exatamente. Pensa que eu estou vendo coisas que podem envolver processo criminal. Estou vendo, são finanças. Eu estou vendo muita coisa contábil que às vezes o contador tinha obrigação de saber e etc. Então eu não posso falar isso, e eu também tenho um código de ética para seguir, né? Sou formado em ciências contábeis, então eu também sei que eu tenho um código de ética e sigilo que eu preciso seguir ali. Além da sua formação de ciências contábeis, quais são as outras formações? Sou bacharel em administração e pós-graduado em logística empresarial. E daí tem curso se for falar curso, é a vida inteira fazendo, né? É interessante que sempre a pessoa que vem aqui fala, cara, o aprendizado é contínuo, né? Não tem como parar. Na verdade, é difícil a gente pensar que, eu falo, né, tem uma bebê, vai fazer 1 ano agora, e eu fico pensando, olha, vai ser difícil quando chegar a vez dela de fazer faculdade, ter uma faculdade boa o bastante, porque as coisas atualizam tão rápido, mas tão rápido, que quando eu comecei já mudou 1000 vezes. Ciências contábeis que o diga, né? Sim. Reforma tributária para ser aprovada esse ano aí, vai mudar tanta coisa o tempo todo, né? Felipe, eu gostaria de agradecer esse compartilhamento com a gente de um pouquinho do que é a experiência de um profissional, né, de consultoria financeira. E eu peço que você deixe para a gente, né, para o nosso ouvinte, para o nosso público, o que você pode contribuir para essa nova geração que está chegando aí? O que você diria para eles? Na área da consultoria. Na área da consultoria. Tá. Bom, pessoal, todo mundo pode trabalhar com consultoria. Consultoria nada mais é do que você trazer uma solução externa da empresa para ajudar o que está acontecendo internamente. É uma visão de fora. O que eu posso deixar de lição que me custou aprender é que nenhum consultor vende ferramenta. Consultor vende solução de problemas. Então, assim, quando eu comecei a vender mais e a dialogar e encantar cliente, foi quando eu entendi que eu não vendia demonstração de resultado, eu não vendia análise e diagnóstico. Eu vendia o porquê que o dinheiro da minha empresa não está aparecendo, eu vendia como a resposta do como eu posso crescer mais que meus concorrentes. Quais ferramentas eu ia utilizar, meu cliente não estava se importando, ele queria que eu respondesse essa pergunta. Então você tem que pensar o que o seu cliente quer que você responda, e daí você vai ter a segurança dele, porque ele vai entender que você sabe o que ele está passando. Mais uma vez, muito obrigado. E para você, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.